Salve progressistas, eu sou o Clayson. Eu vou trazer nesse vídeo de hoje vários trechos de acontecimentos que estão sendo, infelizmente, comuns nesse período, né? Especialmente agora no segundo turno. Eu imagino até que o YouTube vai desmonetizar esse vídeo porque são trechos complicados, mas é importante que você saiba o que está acontecendo. Veja bem, nós já tivemos inúmeros casos das igrejas, sejam católicas, sejam evangélicas, inúmeros casos de envolvimento das igrejas na política. Isso não tem novidade nenhuma. Isso sempre aconteceu. Provavelmente aí na sua cidade, eu não sei onde você mora, mas se você pesquisar aí na Câmara de Vereadores na sua cidade, muito provavelmente vai ter um pastor, um ou mais religiosos, ocupando cadeiras da Câmara de Vereadores. Se nós olharmos nas câmaras estaduais, deputados estaduais, tem muitos religiosos lá. Também no Congresso são dezenas. A questão é que durante um bom tempo as igrejas trabalhavam para eleger aqueles aos quais elas têm interesse. Até aí a gente viu isso com muito pesar, lamentando bastante, mas a gente viu isso até com uma certa naturalidade. Isso era muito comum, sempre foi muito comum acontecer. O que está acontecendo agora é muito diferente, gente. O que está acontecendo agora, e é isso que eu quero que você compreenda, eles não estão apenas fazendo uma campanha para o seu candidato. Eles estão fazendo uma campanha contra, uma campanha de oposição. Eles estão transformando igrejas em comitês. E aí a gente está vendo uma situação de embate direto. Eu vou trazer imagens aqui para você, quero pedir para você dar o like no vídeo. Quando você dá o like no vídeo, outros brasileiros como você têm acesso a esse material. E o que eu vou mostrar aqui hoje, essa compilação que eu fiz de vários vídeos aqui, explica o caos que nós estamos vivendo. A total desconstrução da fé, da crença, das igrejas, das religiões. O que está acontecendo, promovido pelo bolsonarismo no Brasil, é o fim. É a pá de cal mesmo, naquilo que era algo que estava acima dessas questões políticas aqui no Brasil. A fé do brasileiro sempre esteve acima dessas questões seculares. Nós temos, por exemplo, um outro caso, ainda dentro de uma igreja católica, de uma mulher completamente alterada, berrando dentro da igreja e interrompendo a missa, interrompendo a ordem da igreja do ponto de vista das suas celebrações. É uma falta de respeito com a igreja. O padre dando homilia, as pessoas não souberam respeitar o horário mais sagrado da igreja, que é o horário da missa, da Santa Missa. Não soube respeitar, não soube. Padre, o senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. O senhor não vai falar de Marielle Franco, uma homossexual, uma envolvida com tráfico de drogas. O senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. Tenha paciência. O senhor não vai falar da Marielle Franco dentro, uma esquerdista do PSOL, uma homossexual. Tá pedindo o quê? Que quer ideologia de gênero dentro da escola dessas crianças, pais. Não ouçam isso. Isso mesmo. O senhor defende a ideologia de gênero quando o senhor defende... Defende o aborto também, padre? Que respeito! Dá licença, me dá licença, por favor. Vai lá. O senhor não vai defender Marielle Franco dentro da igreja católica. Uma homossexual. Defende também o aborto. O senhor está falando pra criança. Tá pensando o quê? Fazer política dentro da igreja? E essa questão homofóbica, mentirosa, cheia de notícias falsas, é algo que tem tomado as igrejas no Brasil. Isso é o que nos deixa mais triste, porque existe a grande maioria dos fiéis e das pessoas que vão às igrejas, sejam católicos, evangélicos, enfim, a grande maioria, as pessoas não querem saber de política no meio da religião. Elas querem e precisam separar as coisas. Isso tem incomodado muita gente.
Mas, por outro lado, ainda há pessoas que reclamam. Tem uma pastora, uma líder religiosa, que reclamou porque, segundo ela, termos dela, tá? Palavras dela, ela não vai poder falar mais contra a viadagem. E que a gente está sendo coibido, proibido, rechaçado e perseguido. A gente vai poder pregar sobre viadagem, a gente não vai poder pregar sobre questão de pornografia. A gente já está pregando, já está sendo rechaçado e cancelado agora. Então a gente não vai ter a liberdade de dizer que pecado é pecado. Que homem é homem, mulher é mulher. Quando a gente começa a explicar o óbvio, gente, quando a gente começar a explicar o óbvio, a coisa está feia. Vou falar bem rasgado com vocês, para vocês entenderem. Pênis, mamadeiras de pênis em São Paulo, para crianças de 2 a 6 anos, a Haddad colocou. Certo? O livro de educação infantil, espalhado em todo... aqui não foi permitido o kit educacional para criança, mas em muitos estados foram. Por que aqui no Nordeste ganham? Só tem uma antena parabólica e a Globo. Eu não tenho outro recurso. A Globo lixo, que está enviesado porque foi tirar todos os recursos da Globo. Toda a mamata, quando ele falou tirei a mamata da Globo, é fato. Luta de classes e essas coisas de minorias, que é uma falácia no Brasil. Primeiro, nós não temos preconceito no Brasil, a gente precisa ser muito sincero. Nossa Constituição, nossa identidade é feita de índio, africano e europeu. A gente sempre conviveu muito bem. Só que a história mal contada e a história distorcida diz um monte de outras mazelas. Lógico, tem a mancha da escravidão no nosso país. Mas ela não era uma escravidão só de negros, era uma escravidão de qualquer pessoa. Que perpassa toda a história do mundo, desde os hebreus, os egípcios até o dia de hoje. Então, não é um privilégio do Brasil a escravidão, é uma partilha, só um desabafo com irmãos que eu pressuponho que estão entendendo. Porque eu não acredito que na comunidade tem algum petista, né? Porque nem pode ter, porque é um plano de governo. E está lá escrito, agenda aborto. Não coaduna com nosso princípio cristão, está escrito lá. Implantação, toda a cartilha da ONU, que é do inferno, está lá escrita. A gente ouviu uma coisa dessa, parece até um programa de humor, né? Um Porta dos Fundos da vida, porque é muito bizarro alguém falar isso. Mas o que a gente tem visto é que tudo isso tem sido uma ação planejada. A gente vê, por exemplo, Michele Bolsonaro, junto com Damares, fazendo discursos absurdos. A Damares chegou a mentir sobre uma ação que foi feita contra uma igreja, dizendo que a Michele estava sendo assassinada, que eles queriam assassinar a Michele. Quando um atentado que aconteceu com a igreja, a Michele sequer estava presente, não tinha acontecido nenhuma ligação direta entre uma coisa e outra. Aí, gente, essa semana a gente estava lá em Fortaleza e vocês sabem que deram tiros na igreja em que a gente estava. Aqueles tiros eram para Michele. Eu fico pensando, quanto a mim, eu até entendo. Eu prendi milhares de pedófilos, eu enfrentei o crime organizado e vou continuar enfrentando. Mas querer matar Michele não tem lógica. Uma mulher que só faz o bem. Até onde vai o ódio dessa esquerda sanguinária no Brasil? Irmãos, orem por Michele. Aí, 2 dias depois, faz o mesmo com o Tarcísio. Mas a gente vai mandar um recado. Ninguém vai nos deter. A Damares teve que, esses dias, desmentir algo que ela tinha dito dentro da igreja para dizer que não era mais aquilo que ela tinha visto, né? Ela falou sobre questões que eu já abordei em vídeo aqui, dá até enjoo em ter que repetir isso aqui, mas ela teve que desmentir a si mesma. Ela teve que assumir que ela vai até uma igreja e pode mentir no que ela está falando, porque ela disse, eu ouvir de outras pessoas sobre o que eu delatei na igreja. Mas, na verdade, o que ela fala na igreja é como se ela tivesse visto, ela se coloca nessa autoridade. E essa relação da Michele, da Damares, é algo muito complicado. A Michele, ela tem ido às igrejas e ela tem chorado, ela tem feito um drama muito forte nas igrejas. Então ela tem utilizado de forma muito emocional essas questões. Agora, por exemplo, ela foi numa igreja para falar sobre a filha dela. E não foi muito fácil ontem, né? Desculpa a emoção. Porque a gente até se segura, a gente continua quando ataca a nossa honra. Mas quando mexe com os nossos filhos, dói, né? E a minha filha, ela fez 12 anos ontem, no dia do aniversário dela. E foi para a escola. E sempre tem alguns amiguinhos que replicam, que escutam em casa. E lá a menina
replicou, falou, você é a puta? E eu só estou aqui hoje, que com certeza a pauta mais importante para a minha vida é a minha família, a minha casa. Esse vídeo da Michelle chorando e reclamando sobre a ação de crianças contra a filha dela, né, colegas da filha dela, que são crianças também, é algo que tem tomado as redes. Todos os bolsonaristas estão divulgando esse vídeo, até a própria Jovem Pan divulgou esse vídeo, como algo voltado para a esquerda, quando na verdade é mais um caso de bullying de crianças com crianças. Eu lembro que quando eu era criança, eu era um menino gordinho, eu nem preciso falar o que acontecia. Eu não estou dizendo que isso está correto, tá? Eu não tô aqui defendendo as crianças ou defendendo quem pratica bullying, não é nada disso. O que eu quero dizer para você é que a gente não pode confundir isso e dizer que uma criança de 10 anos está fazendo política ou que faz isso por conta de uma questão e outra. É uma criança sendo criança, e levar isso para uma igreja, dentro de um templo, e querer associar isso ao candidato, querer dizer que a culpa da menina sofrer um bullying é do Lula, é de uma desonestidade gigantesca. O Malafaia, por exemplo, hoje, ele colocou uma postagem de um vídeo editado e disse que esse vídeo é o plano de governo do Lula. Olha o vídeo que o Malafaia divulgou. Finalmente saiu o plano de governo do Lula. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir, porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Vai deixar ele fazer isso com você? Veja, esse é um vídeo completamente editado e mentiroso. Eu vou trazer agora para você o trecho correto para você ver como que Malafaia está agora. Se você entrar agora lá no Twitter, tá lá na timeline dele, no perfil dele, você vai ver isso lá. Mas olha o vídeo real como que é. O problema de debater com o Bozo é que ele é um mentiroso compulsivo. Tá porra. É um negócio impressionante. Eu pensei que o Maluf que era mentiroso, porque eu faço política há 50 anos. Todo político é mentiroso, Lula. Não é verdade. Não é verdade. Deixa eu lhe falar uma coisa. É que se cria uma imagem do político que causa prejuízo à política. Tá. Você tem político sério de direita, você tem político sério de esquerda. De fato. Você tem político sério de centro. Sabe? Você não precisa mentir. Eu estava vendo um vídeo do Bozo esses dias, naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente, tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. É sempre assim. Essa situação de religiosos mentindo a respeito do Lula, a respeito do PT, inventando essas questões, elas chegaram num ponto tão absurdo que um dos mais importantes religiosos evangélicos do Brasil, filho, né, de um grande religioso, eles são responsáveis pela Igreja Lagoinha, muito famosa em Belo Horizonte, o André Valadão, e ele lê um falso pedido de retratação. O TSE não tinha feito esse pedido formalmente, e ele diz que foi obrigado a ler esse pedido de retratação. Ele erra palavras no português para dar a entender o contrário do que ele está falando, e tudo isso somente para colocar a população contra o TSE, numa ação coordenada que tem sido feita nas redes sociais de pastores e de bolsonaristas em geral contra o Tribunal Superior Eleitoral. Veja o vídeo na íntegra e a cara de pau desse pastor. Dias atrás eu recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes, e eu venho me declarar a partir dessa intimação, dizendo que o Lula não é a favor do aborto, Lula não é a favor da descriminalização das drogas, Lula não é a favor de liberar pequenos furtos. Os trombadinhas entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular, você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles. Lula não é a favor, literalmente, de colocar uma regulação na mídia, onde você vai perder o poder de expressar sua opinião.
expressar o seu culto. É isso. Deus abençoe o Brasil. Nesse vídeo dá para ver claramente o quanto ele tá mal, né, de ter que falar a verdade. Mas a verdade mesmo é que o próprio candidato que eles defendem tanto, ele é um sujeito que já falou muito contra as igrejas. Aliás, ele associa a igreja, especialmente a igreja católica, às piores questões dos problemas brasileiros. E esse vídeo chegou agora, falas do Bolsonaro contra a igreja no momento em que ele não era presidente, portanto ele não precisava do voto de fiéis. E o senhor Fernando Henrique Cardoso, ouvindo a igreja, no meu entender, a grande responsável pela miséria que encontra esse país, e ouvindo também o pai da demagogia, o senhor Betinho, acabou vetando esse projeto. Eu sempre disse que o combate à fome, à miséria e à violência passa por uma política de controle da natalidade. Isto que nós aprovamos aqui no ano passado está muito longe ainda de ser uma política de controle da natalidade. Porque, logicamente, a laqueadura e a vasectomia eram voluntários, apenas para voluntários. Já que a palavra hipocrisia voltou à moda, é importante um vídeo como esse para você ver quem é realmente Bolsonaro, né? Eu lamento muito em ter que mostrar uma triste realidade que nós estamos vivendo. Peço para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal. A sua inscrição é fundamental para que a gente continue o nosso trabalho. Eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. Você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. Você pode ser membro do nosso Apoia-se. São pessoas que ajudam para que o nosso trabalho continue, que todos os meses a gente esteja aqui trabalhando diariamente para as pessoas. Você pode pegar o seu celular e num segundo você pode fazer uma doação para a gente por intermédio do Pix. Pode ser o PicPay, pode ser o PayPal. Essas pessoas que nos ajudam com o Apoia-se, com o Pix, são pessoas que proporcionam para que esse trabalho continue. A gente não é pago por nenhum partido político, por nenhum candidato, por nada. São as pessoas mesmos que gostam do nosso trabalho, que nos ajudam. Espero ter contribuído para a sua informação. A gente se encontra numa próxima.